Boa tarde a todos. Meu nome é Natália Cuminali e eu sou jornalista especializada em saúde. Vocês sabiam que atualmente mais de 2 bilhões de pessoas têm algum problema de visão ou cegueira? Pois é, e esse número representa 1/3 da população mundial. No Brasil, as principais causas de cegueira são catarata, glaucoma, cegueira infantil, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, a DMRI, sendo que as duas últimas são praticamente desconhecidas da população. A falta de conhecimento traz uma consequência grave para as pessoas. Até 80% dos casos de cegueira são evitáveis ou tratáveis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 700 mil brasileiros poderiam estar enxergando se tivessem recebido o tratamento adequado precocemente. E por que isso não acontece? Quais são os entraves nesse cenário? É exatamente o que vamos conversar aqui neste encontro. Hoje é dia 29 de setembro e estamos na semana em que se comemora o Dia Mundial da Retina. Com o objetivo de ajudar a disseminar informações sobre as doenças da visão, o Estadão, em parceria com a Novartis, promove o webinar Diálogos Estadão Think Fórum Visão 2020. As doenças da visão também precisam ser vistas. Pelas próximas horas, vamos discutir com um time de peso os principais desafios das doenças da visão. O objetivo é explorar com os nossos convidados o impacto social e econômico dessas doenças, falar sobre a importância da disponibilidade do tratamento no SUS, além de explorar onde podemos avançar ainda em relação às políticas públicas das doenças da visão no Brasil. Vamos falar de diagnóstico precoce, do acesso ao tratamento e à reabilitação. E um aviso, a proposta aqui é que esse seja um evento inclusivo, e para isso contamos com a ajuda dos especialistas da Fundação Dorina Nowil para realizar a audiodescrição dos participantes. Então eu, que apresentarei esse evento para vocês, sou loira, tenho cabelos curtos até a altura dos ombros, tenho pele clara e olhos castanhos claros. Eu estou usando uma blusa azul e atrás de mim tem um fundo branco. O Dr. Maurício Maia, presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Ele é professor adjunto, livre docente em oftalmologia, cirurgia de retina e vítreo na Universidade Federal de São Paulo. Secretário da Associação Pan-Americana de Oftalmologia e da Sociedade Pan-Americana de Retina e Vítreo, e diretor do Serviço de Cirurgia de Vítreo-Retiniana, Instituto Brasileiro de Combate à Cegueira, de Presidente Prudente, em São Paulo. Maurício tem pele em tom claro, rosto redondo, cabelo castanho, sobrancelhas grossas, olhos castanhos, nariz e lábios médios. Sejam muito bem-vindos. Bom fim de tarde a todos, né? Meu agradecimento a toda a equipe do Jornal do Estado de São Paulo e a empresa Novartis por esse fórum de discussão extremamente rico, né? Boa tarde, principalmente ao nosso ouvinte, nosso telespectador. Nosso agradecimento à jornalista super simpática e competente Natália Cuminali por conduzir toda essa discussão, Natália. Eu agradeço a sua gentileza, o teu profissionalismo. Eu queria, nesses 10 minutos que me foram concedidos aí, trazer uma mensagem de fato de esperança, né? Eu acho que a Eliana falou muito bem sobre como conduzir esses pacientes, como vocês, que são os nossos ouvintes aí, devem fazer o acompanhamento oftalmológico com muita propriedade, né? E eu vou introduzir alguns pontos que eu acho importantes, principalmente hoje, no Dia Mundial da Retina, que a retina é uma fina camada, como já foi dito, que envolve a porção interna do globo ocular, como se fosse um filme numa câmera, né? E naquelas câmeras antigas. E eu gostaria de dirigir a palavra aqui à maior preciosidade na vida do médico, que são vocês, nossos queridos pacientes, né? Em tempos tão difíceis, nós médicos estamos do lado de cada um de vocês. E hoje, para falarmos, Natália, sobre deficiência visual, né, que é um tema tão importante num país tão complexo como o nosso. Nós sabemos que no mundo, já foi dito, mas acho que vale a pena frisar, são 60 milhões de pacientes com cegueira legal, ou seja, aqueles que enxergam menos do que 10%, né? 180 a 200 milhões com deficiência visual, aqueles que não conseguem ler, quase 2 bilhões, como você colocou muito bem, de pessoas com algum problema na visão, e isso gera um gasto, né, de 40 bilhões de dólares direto com esses pacientes ao redor do mundo, e
O mais importante são os gastos indiretos, né, que são impossíveis de se mensurar do ponto de vista humanitário. Você ter uma pessoa com baixa visual na família, que não é o fim da vida, muito pelo contrário, mas todo mundo que tem uma pessoa cega na família sabe quão difícil é essa situação. Já no Brasil, nós temos 2 milhões de cegos legais, né? Menos do que 10% de visão, aqueles pacientes que têm uma dificuldade importante de visão, e 500 mil de cegos, como foi colocado anteriormente. 5 milhões com deficiência visual, então é 6,5 milhões, praticamente 7 milhões de pessoas com problemas visuais importantes. E estima-se que quase 1 milhão de brasileiros, 700 mil, poderiam enxergar se fosse feito um diagnóstico precoce. Toda essa gama de pacientes leva a que o governo tenha que gastar 6 bilhões de gastos diretos previdenciários, né? Aposentadorias, etc. E os gastos indiretos, como ter um paciente com deficiência visual ou cegueira na família, extremamente difíceis, impossíveis de serem mensurados. Esse é o grande problema. E, em relação ainda às causas de cegueira, no Brasil nós sabemos que a catarata é a maior causa, mas a grande maioria da população conhece, é reversível com uma cirurgia. 12% dos pacientes perdem a visão por glaucoma, que é uma doença que vai lentamente cegando as pessoas e chega um momento que nós não temos o que fazer, e aí que entra a retina, onde 9% são doenças desconhecidas. Dos pacientes têm degeneração macular relacionada à idade, é o idoso que está perdendo a visão porque está se atrofiando a mácula desse paciente. 6% perdem a visão por retinopatia diabética, né? E outras causas, como doenças hereditárias e doenças na infância, correspondem ao redor de 2%. Então, uma soma aí próximo aos 20% de problemas de retina que levam à cegueira dos pacientes. Por isso, a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia criaram a ONG de proteção da visão e retina, chamada de PROVER, né? Porque, Natália, olha, o homem ele vai chegar em Marte em 2024, provavelmente, né? E aí deixo a pergunta para todos nós para reflexão. Quando uma pessoa com diabetes, retinopatia diabética ou degeneração macular relacionada à idade chegará ao especialista em oftalmologia, subespecializado em retina, antes de ter um caso de cegueira? Então, quer dizer, o acesso é o grande problema. Num mundo tão moderno, é inconcebível que nós tenhamos ainda no país milhões de brasileiros com dificuldade no acesso, né? Então, são atitudes como essa, organizações não governamentais e a sociedade civil mobilizada que farão com que a população, num estado mais crítico, né, quer dizer, de vulnerabilidade, que não tem acesso aos sistemas de saúde, onde o sistema de saúde é inadequado, onde o acesso é crítico, que se aumente esse acesso aos sistemas públicos do nosso maravilhoso Sistema Único de Saúde. Nós temos um problema no Sistema Único de Saúde, no SUS? Vários, tá? Vários, mas ainda ele é o maior e mais inclusivo sistema de saúde pública do planeta. Há problemas, vários, sem dúvida, que são acesso aos locais mais distantes, redes de saúde desorganizadas, né, descontinuidade de programas de saúde, né, mas a falta de conhecimento sobre prevenção, sintomas e a possibilidade de tratamento das doenças da retina, Natália, são super importantes. Você veja, olha, mais de metade dos pacientes que têm diabetes sistêmico não sabem que tem a doença, né? E os que sabem que tem a doença não sabem que a doença afeta o olho delas. 30% dessas pessoas vão ter o olho afetado. E quanto mais precocemente nós tratarmos, melhor para esses pacientes. 6% de cegueira são relacionados ao diabetes. Para quem trabalha, está na fase de trabalho, de produção, 8% dos pacientes cegos no Brasil são cegos por diabetes. Então, a maioria dos pacientes que têm degeneração macular relacionada à idade não sabe, são idosos que não sabem a existência dessa doença. Ela causa 9% dos casos
de cegueira legal, ou seja, os pacientes que têm menos do que 10% de visão, que não conseguem mais ler, que vão ter que se aposentar, e hoje a pessoa está cada vez mais independente, né? Então, essa situação precisa ser modificada. E nós modificamos através de ações como essa que o Jornal Estado de São Paulo está colocando hoje. Existe uma falta de sensibilização e mobilização e engajamento de algumas ONGs, precisam estar mais engajadas, nós médicos e também, sem dúvida, vocês ouvintes, né, que são os nossos pacientes, que são os mais importantes de toda essa cadeia, né? Vejam outros problemas, Natália. A população indígena hoje, né, são coisas que às vezes o Brasil é enorme, né? Elas estão expostas a doenças de retina em pequenas comunidades assistidas. No norte do Brasil, só a Marinha chega, né? Então, a pactuação com esse maravilhoso SUS que nós temos, né? Que, obviamente, falta recurso financeiro, mas é um sistema maravilhoso, em parceria com essas ONGs, é fundamental. As favelas, a periferia dos grandes centros. Então, nós vamos criar, através dessa ONG da Prover, campanhas de conscientização e acesso. O problema principal do Brasil é, sem dúvida, o acesso. O paciente precisa, gente, precisa ter o direito de ser tratado, né? É constitucional isso. Isso, às vezes, não é cumprido por todas essas peculiaridades do nosso país, né? Nós, da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro e Conselho Brasileiro de Oftalmologia, vamos ajudar agora a população, os nossos irmãos brasileiros que estão mais pobres devido a essa retração da economia do nosso país, um suporte a campanhas dos mutirões dos diabéticos realizados em várias cidades do nosso país, conscientizar sobre a degeneração macular relacionada à idade, né? As campanhas vão ser feitas em grupos locais, mas nós vamos coordenar através da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, integrar essas campanhas com o SUS e outras organizações não governamentais, outras ONGs, como a Dorina, como várias outras, né? Como a nossa, que nós estamos fundando, mobilizando esses oftalmologistas, em especial os especialistas em retina, para atender você que nos assiste, né? Nós precisamos facilitar a jornada de vocês até o oftalmologista, né? Com maior acesso ao diagnóstico, com acesso a tempo para que nós possamos tratar os pacientes. E, sem dúvida, a pandemia do Covid-19, a maior catástrofe de saúde pública na história contemporânea, ela vai aumentar o desafio ao acesso, né? Sem dúvida. Mas, como eu disse, Natália, eu gostaria aqui de deixar esse momento triste, né? Todos estão assim reclusos em casa e em isolamento, deixar uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança que eu deixo é que, juntos, médicos, vocês, pacientes que nos acompanham, as ONGs e o governo, juntos, nós podemos construir, sim, uma solução, né? Eu chamo a todos que nós possamos trabalhar juntos e vamos lá, pacientes queridos, chamem seus familiares, amigos, vizinhos e vamos diminuir os casos de cegueira no Brasil. É possível fazer isso. Juntos, unidos, nós vamos conseguir mudar essa história triste que nós temos no nosso país atualmente. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado, Natália. Muito obrigada, doutor Maurício, pela sua apresentação. É importante a gente saber, ter esse conhecimento de tudo, né, que está acontecendo no nosso país, e inclusive saber que informação, né, o que a gente está fazendo aqui hoje também ajuda a combater, né, também ajuda as pessoas a terem conscientização de que é importante o diagnóstico precoce. Então, eu queria agradecer muito a você, doutor, e a Eliana também pela apresentação. Acho que foi uma ótima introdução do que vem aí pela frente. Então, a gente vai ter um painel daqui a pouquinho, a gente vai ter um painel que vai abordar como encurtar o tempo de diagnóstico e aumentar a adesão ao tratamento para a DMRI, as doenças hereditárias da retina. Daqui a pouquinho a gente volta, até já.